Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 37 ao 41. De modo muito especial nesta terça-feira, dia 15 de outubro, dia em que a Igreja celebra no mundo inteiro a memória de Santa Teresa d'Ávila, virgem e doutora. Doutora mística, doutora da vida interior, doutora da vida espiritual, da comunhão e da relação profunda com Deus. O Evangelho de hoje vai trazer para nós, iluminados também pelo Evangelho que ouvíamos ontem, quando Jesus revelava a cada um de nós que todo sinal externo, que todo sinal visível, ele traz em si algo de oculto que precisa ser revelado. Jesus vai dizer para nós, no Evangelho, que nós precisamos buscar muito mais do que a pureza ritual, a pureza espiritual. Por isso nós ouvimos Jesus criticando os sinais visíveis, as atitudes, os atos rituais dos fariseus. Vós lavais o copo e o prato por fora, mas o vosso coração está cheio de maldade e de roubo, cheios de pecado. Não existe conversão. E é diante desta realidade que nós precisamos também, amados irmãos e irmãs, entender aquilo que os santos padres na Igreja sempre nos ensinaram. Eles afirmam que é de dentro do coração do homem que sai toda a maldade e engano, iluminados pelo ensinamento de Jesus. Mas eles também nos dizem que dentro de cada um de nós, dentro de você e de mim, existe um fariseu que precisa ser iluminado pela graça de Deus, que precisa ser alcançado pelo poder de Jesus, que transforma, que cura e que liberta, e que realiza esta obra de purificação interior. A exemplo de tudo aquilo que Santa Teresa d'Ávila realizou na Igreja. Nós sabemos que Teresa d'Ávila, esta mulher transformadora, foi carmelita. E diante de sua caminhada no Carmelo, ela começou a reformar todos os carmelos aos quais ela podia ter contato. Uma reforma que não foi externa, mas uma reforma que foi principalmente interna. Uma reforma interior esta mulher realizou. Porque desde jovem, desde a sua adolescência, Teresa d'Ávila tinha uma tendência profunda à vida espiritual, à vida mística, e o desejo à atividade externa. Porque o externo e o interno não são realidades opostas. Muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho que rezar o máximo que eu posso e fazer o mínimo. Ou eu tenho que fazer o máximo que eu posso e rezar o mínimo. E isto é um erro que nós cometemos. Porque a vida interior e a vida exterior, elas andam juntas, elas se completam. O que nós precisamos é, na verdade,
saber dosar, saber colocar as duas realidades no equilíbrio, porque todo o extremo, ele é prejudicial. O ponto certo da vida espiritual é o equilíbrio. E Teresa d'Ávila soube mostrar como ninguém isso para cada um de nós. Desde jovem, ela queria viver a mística, mas também queria a atividade prática. Por isso, a grande reforma de Teresa d'Ávila nos conventos carmelitas foi este. Este foi o sonho, esta foi a graça, esta foi a atitude de Teresa d'Ávila, reformando os conventos carmelitas. Ela não transformava simplesmente o externo, a aparência, os sinais visíveis, mas ela transformava o interior, construindo assim o castelo interior por meio do caminho de perfeição, que era o amor a Deus. Nos diz a biografia de Teresa d'Ávila que esta mulher que sabia quem ela era, dizia: Teresa sem Deus era nada, mas Teresa com Deus era forte. E a força que Teresa de Jesus, que Teresa d'Ávila, virgem e doutora da Igreja, tinha, ela encontrava na vida de oração. Por isso, a grande reforma carmelita que Teresa d'Ávila realizou foi a vida espiritual. Eu pergunto, como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida de oração? A nossa intimidade com Jesus, a nossa intimidade com a palavra, a nossa intimidade com o Santo Terço, a nossa intimidade com o Santíssimo Sacramento, a nossa intimidade com os sacramentos que a Igreja nos oferece, com o sacramento da confissão, com a Eucaristia, porque a pureza interior, ela começa com a vida espiritual. E depois de espiritualmente fortalecidos, o nosso exterior vai refletir o interior. Que possamos, neste dia de festa, neste dia em que a Igreja celebra Santa Teresa d'Ávila, Virgem e doutora da Igreja, mestra em oração, que nós também possamos entrar nesta escola de Jesus pelos ensinamentos desta carmelita, para que também possamos ser bons mestres, bons professores, em casa, na escola, na igreja, neste Dia Nacional do Professor. Que Deus abençoe a todas as obras carmelitas, que Deus abençoe todos os educadores, todos os professores, todos aqueles que formam homens e mulheres a Deus, por intercessão de Teresa d'Ávila. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.